A dificuldade do povo brasileiro nos 3 primeiros meses do ano em relação ao pagamento de impostos, matrículas e materiais escolares é uma realidade enfrentada por muitas famílias no país. Essa dificuldade está relacionada a diversos fatores, incluindo a concentração de despesas nesse período e as características do sistema tributário brasileiro. Primeiro, impostos e tributos. IPVA, Imposto de Propriedade de Veículos Automotores. Muitos estados brasileiros exigem o pagamento do IPVA nos primeiros meses do ano. Esse imposto incide sobre a propriedade de veículos, e o não pagamento pode resultar em multas e apreensão do veículo. IPTU, Imposto de Propriedade Predial e Territorial Urbana. Além do IPVA, muitos municípios cobram o IPTU no início do ano. Esse imposto recai sobre propriedades urbanas, e o não pagamento pode acarretar em penalidades e até mesmo a perda do imóvel. Segundo, matrículas escolares. No início do ano, as escolas públicas e privadas costumam realizar o processo de matrícula para o próximo ano letivo. As famílias enfrentam desafios para arcar com as taxas de matrícula, muitas vezes elevadas, especialmente em instituições de ensino particulares. Terceiro, materiais escolares. A compra de materiais escolares é outra despesa significativa nesse período. Livros, cadernos, uniformes e outros itens exigem um investimento financeiro considerável, o que pode ser um desafio para famílias com orçamento mais restrito. 13º salário. Para muitos trabalhadores, o 13º salário é uma fonte importante de recursos para enfrentar essas despesas do início do ano. No entanto, nem todos têm acesso a esse benefício, e, em alguns casos, o 13º salário pode não ser suficiente para cobrir todas as despesas. Quarto, custo de vida. Além das despesas específicas do início do ano, as famílias brasileiras enfrentam o desafio constante do alto custo de vida, o que torna ainda mais difícil equilibrar o orçamento doméstico. Quinto, impacto social. Essa concentração de despesas nos primeiros meses do ano pode ter um impacto social significativo, aprofundando as desigualdades econômicas e limitando o acesso a serviços educacionais e outros benefícios. Sexto, políticas públicas. A discussão sobre a carga tributária e a necessidade de reformas no sistema fiscal muitas vezes entra em pauta nesse contexto, destacando a importância de políticas públicas que busquem aliviar a pressão financeira sobre as famílias brasileiras. Falta de planejamento. A falta de planejamento para as despesas do início do ano é uma questão recorrente que afeta muitas pessoas. Essa falta de preparação pode resultar em diversos desafios financeiros e dificuldades para equilibrar o orçamento. Algumas razões e consequências dessa falta de planejamento incluem: primeiro, concentração de despesas. Muitas das despesas críticas ocorrem de forma concentrada nos primeiros meses do ano, como o pagamento de impostos, matrículas escolares e a compra de materiais educacionais. A falta de distribuição ao longo do ano torna difícil para as pessoas lidarem com esses gastos de uma vez. Segundo, desconhecimento ou desatenção. Algumas pessoas podem não estar cientes da extensão e do impacto financeiro dessas despesas sazonais, especialmente se não houver um acompanhamento rigoroso das obrigações fiscais e educacionais. Terceiro, falta de educação financeira. A ausência de conhecimento sobre práticas de planejamento financeiro contribui para a falta de preparação. Muitas pessoas não foram educadas sobre como gerenciar efetivamente suas finanças, estabelecer metas orçamentárias ou criar reservas para emergências. Quarto, endividamento e juros elevados. A falta de planejamento muitas vezes leva ao uso de crédito de curto prazo, como empréstimos ou cartões de crédito, para cobrir as despesas imprevistas. Isso pode resultar em endividamento, com o acúmulo de juros e taxas adicionais. Quinto, estresse financeiro. A imprevisibilidade das despesas no início do ano pode gerar estresse financeiro. O desconforto causado pela falta de recursos para cumprir com as obrigações financeiras pode afetar negativamente a qualidade de vida e o bem-estar emocional. Sexto, impacto nas finanças pessoais.
A falta de planejamento pode ter um impacto duradouro nas finanças pessoais, dificultando a realização de objetivos de longo prazo, como poupar para a aposentadoria, investir ou adquirir bens duráveis. Sétimo, aumento da vulnerabilidade financeira. A falta de planejamento torna as pessoas mais vulneráveis a situações de emergência ou crises financeiras. Incapacidade de lidar com despesas inesperadas pode resultar em dificuldades ainda maiores em momentos de instabilidade econômica. Para mitigar esses problemas, é fundamental promover a educação financeira desde as fases iniciais da vida, incentivando as pessoas a desenvolverem hábitos de planejamento e a entenderem a importância de criar reservas para enfrentar despesas sazonais. Além disso, programas de conscientização e assistência podem ser implementados para auxiliar aqueles que enfrentam dificuldades financeiras devido à falta de planejamento. Em resumo, a dificuldade enfrentada pelo povo brasileiro nos 3 primeiros meses do ano em relação ao pagamento de impostos, matrículas e materiais escolares, reflete um conjunto de desafios econômicos e estruturais, assim como o planejamento econômico, destacando a necessidade de abordagens políticas e sociais para mitigar essas questões.